Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Glória a Deus pela sua palavra, Jesus. Obrigada. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu convido os irmãos para que a gente possa novamente meditar na palavra do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Versículo bem conhecido da igreja, eu creio, acredito, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares irromperão com vinho novo. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala sobre dízimos e ofertas e fala sobre a gente honrar o Senhor, né? Honrar o Senhor com os nossos bens, honrar o Senhor com as nossas primícias. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar de dízimos e ofertas, eu creio muito que dízimos e ofertas vai muito além daquilo que a gente pode entregar. A igreja pode sentar. Vai muito além do que a gente pode entregar, necessariamente dito, mas o Senhor leva muito mais em consideração aquilo que a gente carrega no nosso coração. Tem muito mais a ver com a nossa intenção do que, de fato, a gente pode entregar naquele momento, né? E aí, quando a gente fala de honra, né, aí existem aqui dois mandamentos, digamos assim: honrar ao Senhor e a obediência. Eu costumo dizer lá em casa, e aí quando eu estava lendo esse versículo, que a honra tem muito a ver com aquilo que a gente faz, sem que a pessoa precise ficar lembrando. Por exemplo, eu falo para Nicolas: olha, vou te orientar de determinada maneira, né? E aí ele faz aquilo que eu orientei, ele me obedeceu, né? Aí eu falo assim: quando eu não estou e você permanece fazendo aquilo da forma que eu te orientei, você está me honrando. E é assim com dízimos e ofertas também, né? A gente permanecer na palavra do Senhor, é permanecer na palavra, é honrar o Senhor. Então, que nessa noite a gente possa honrar o Senhor, obedecendo ao Senhor, entregando nossos dízimos e ofertas. Talvez você esteja aqui hoje e não tenha a condição, não está trabalhando, ou não tenha condições de ofertar com algum material, mas pode ofertar ao Senhor, na casa do Senhor, também de outras formas, às vezes até com uma oração por o irmão, ou com um ouvido para ouvir, né, algo do irmão, poder ajudar com um conselho, ou algo na casa do Senhor. Enfim, existem várias formas de a gente cooperar com a casa do Senhor. Então, não se preocupe, que se você, no momento, não está trabalhando, mas que está procurando, a gente leu aqui no início do culto, né? A gente serve a um Senhor que está no controle de todas as coisas, né? Então, não há nada que foge do seu controle. Ele pode abrir também essa porta para você. Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. As diaconisas, perdão. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos, Senhor, estar na Tua casa, dizimando e ofertando, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai. Que o nosso coração possa estar inclinado, Senhor, em obediência à Tua palavra, Jesus. Neste momento, também eu te peço, Pai, que se por acaso está alguém aqui ou ouvindo essa live, Senhor, que não tenha condição hoje, Pai, de ofertar na sua casa, talvez porque precisa de uma porta aberta. Nós sabemos, Senhor, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é dono, o Senhor está no controle e o Senhor governa sobre todas as coisas. Abre porta, Senhor, neste lugar. Pai, nós cremos no Teu poder e cremos que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Nós já te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Obreiro aprovado. Quem gosta são os velhinhos, né? Aleluia.
Escuta. Você lembra quando foi que o Senhor te separou entre todos os amigos, entre os entes mais queridos, e encheu tua alma toda com paixão bem desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem aonde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor te separou entre todos os amigos, entre os entes mais queridos, e encheu tua alma toda com paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem aonde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar um verdadeiro amor que eu te dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e acharás, e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar um verdadeiro amor que eu te dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e acharás, e aprovado será. Que você seja um obreiro aprovado. Aleluia. Pastor Ximenes. A paz seja convosco, amém? A paz seja convosco, amém? Glória a Deus porque nós estamos aqui. Glória a Deus porque nós estamos neste lugar. Glória a Deus porque o Senhor, Ele nos trouxe no melhor lugar. Glória a Deus porque o Senhor é conosco. Glória a Deus porque nós estamos com saúde. Glória ao Senhor porque nós estamos de pé. Você pode dar um glória a Deus aonde você está? Agradecer ao Senhor porque você tem o fôlego de vida. Agradecer ao Senhor porque o Senhor, Ele está com você. Agradecer ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem te dado. Agradecer ao Senhor porque o Senhor, Ele tem estado contigo e com os seus. O Senhor tem se feito presente todos os dias, com certeza. E assim nós louvamos e agradecemos o Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar encerrando
como já foi dito no início do culto, nós vamos estar encerrando essa série de mensagens, esse mês que nós dedicamos para falarmos sobre mulheres na Bíblia, né? Mulheres que deixaram aqui a sua marca através da sua história aqui na palavra do Senhor. Mulheres que foram tocadas, mulheres que foram transformadas, mulheres que foram curadas, que de alguma forma o Senhor operou na vida dessas mulheres, amém? E assim é conosco também. Então, antes de iniciarmos, vamos orar, vamos ler um versículo para abrirmos. Gostaria que a igreja ficasse de pé, que nós pudéssemos ler o versículo, o Salmo 147, o versículo 3. Sim, está ajeitando ali, não tem problema. Então, enquanto está ajeitando ali, eu já vou falar para você, fazer uma breve recapitulação de tudo que nós vimos aqui durante esse mês no qual nós falamos sobre as mulheres. A primeira pastora que esteve aqui foi a pastora Rosa. Quem se lembra da pastora Rosa? Glória a Deus, quem estava aqui no dia que a pastora Rosa pregou. E a pastora Rosa, ela falou sobre uma mulher anônima na Bíblia. Uma mulher que está lá em 2 Samuel. E essa mulher, no segundo livro de Samuel, e essa mulher, ela não tinha o nome dela, ela não teve o nome dela revelado, né? E nós a conhecemos como a mulher anônima. Só que ela deixou uma lição poderosa para nós. A lição foi que essa mulher era uma mulher sábia, uma mulher pacificadora, uma mulher que veio para pacificar, uma mulher com uma linda história. E a pastora Rosa nos ensinou aqui, através da palavra, para sermos mulheres sábias e pacificadoras. Depois, na outra quinta-feira, veio a pastora Claudianice e ela pregou sobre libertação. Ela pregou ali em Lucas, no capítulo 13, que conta a história de uma mulher que estava com um espírito de enfermidade. E nós sabemos que ela precisava de uma libertação e ela foi liberta. Porque quando você tem um encontro com o Senhor, não tem como você sair da mesma maneira. Todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, nós somos mudados, nós somos transformados, nós somos avivados e nós somos libertos de velhas práticas. Nós nos tornamos uma pessoa diferente. Não tem como você entrar na presença do Senhor e você sair da mesma maneira. E a pastora pregou aqui sobre libertação. E na semana passada, quem esteve aqui foi a pastora Laodiceia. E ela pregou ali no livro de Esther. E ela falou sobre essa mulher que tem um livro dedicado, não é, com o nome dela, sobre Esther. Ela falou sobre o poder, ela falou sobre sabedoria, ela falou sobre humildade. E ela falou algo muito importante ali também, dentre tantas coisas que ela nos ensinou. Ela falou sobre posicionamento. É necessário nos posicionarmos. Todas as vezes que você, seja homem, seja mulher, que você se posiciona em Deus, existe mudança. Pode ser o decreto que for, pode ser a palavra que for, que tenha sido liberada da boca de um homem, mas quando você se posiciona em Deus, existe mudança. Existe mudança e o Senhor, Ele opera. Nós aprendemos também que é necessário o jejum, que é necessária a oração. Isso tudo nós aprendemos ali no livro de Esther. Que mulher sábia que usou as armas corretas. Ela usou as armas corretas. E aquele decreto não foi o fim. Na verdade, ali não era o fim, era apenas um ponto e uma vírgula que tinha sido colocado naquela história daquele povo. E ali, com a ajuda do povo, orando, jejuando, o Senhor deu vitória. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar sobre cura emocional. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas precisando ser curadas em suas emoções. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos ler aqui o Salmo 147, aqui no verso 3, que diz:
Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu li uma versão diferente porque eu achei essa versão mais condizente com a palavra nesse momento. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Sara os quebrantados de coração. Mudou. Só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Eu ainda gosto mais da NVI, que fala que Ele cuida das suas feridas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de amor, Paizinho, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque Te amamos, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é verdadeira, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, que é penetrante, Senhor, a Tua palavra que transforma, ó Deus, a Tua palavra que cura, Senhor, a Tua palavra que traz avivamento, meu Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, sedentos, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Ó Pai amado, eu Te clamo, Senhor. Sela, Senhor, este mês, ó Pai, em que pregamos sobre as mulheres na Bíblia, ó Pai. Mulheres que nos inspiram, mulheres que nos ensinam, mulheres que deixaram aqui a sua marca, ó Pai. Todas através de um toque que o Senhor deu, ó Pai, todas através, ó Pai, da Tua poderosa mão, ó Deus. Nós já Te agradecemos, Senhor, na certeza que o Senhor irá operar em nosso meio, ó Pai, que o Senhor irá trazer cura, Senhor, cura nas emoções, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, vai mover no meio do Teu povo, Senhor, aqueles que estão assistindo essa palavra, Senhor, pelo YouTube da igreja, Senhor, que o Senhor seja na casa de cada um, ó Pai, que o Senhor traga transformação, Senhor, que o Senhor liberte, ó Deus, que o Senhor promova um novo, Senhor, vindo diretamente do Teu trono, ó Pai, é o que eu Te peço e já Te agradeço, Senhor, que o Senhor me use, ó Pai, que eu seja a Sua boca aqui neste lugar, ó Deus, ó Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar, me usa como bem lhe aprouver, tudo que o Senhor já colocou no meu coração, que eu possa passar para a Tua igreja, Senhor, o direcionamento que o Senhor já me deu, ó Pai amado, ó Senhor, nós já Te agradecemos, ó Pai, porque temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. E a palavra do Senhor aqui nos Salmos que foi lido fala exatamente sobre cura. Cura de corações. Aqui a palavra está falando que o Senhor, Ele cura um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado é aquele que está ali disposto a mudar. Um coração quebrantado é aquele que está disposto a receber a palavra do Senhor. Um coração quebrantado é aquele que muitas vezes é moído, que muitas vezes passa por lutas, mas que sabe que em Deus existe salvação, que sabe que em Deus existe mudanças, que sabe que em Deus existe transformação. É um coração que sabe que aquele que causa a ferida, que aquele que vem é aquele mesmo que vem e que cura, que o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos transforma. Muitas vezes passamos por coisas em nossas vidas, muitas vezes passamos por tribulações, passamos por provações, porque o Senhor está dizendo que Ele continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua nos dizendo que Ele não perdeu o controle de nada. O Senhor continua afirmando que Ele está no comando. É Ele quem comanda a nossa vida. E Deus, Ele é aquele que cura. Deus, Ele é aquele que restaura. Deus é aquele que limpa as feridas. Deus é aquele que faz algo novo. E o Deus que cura, Ele está neste lugar. Você crê que o Deus que cura está neste lugar? É o Deus que nos cura, que nos salva. É o Deus que promove mudança dentro de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus
poderoso. Se você carrega algo na sua vida que te machuca, se você carrega algo na sua vida que fica guardadinho, eu costumo dizer que são coisas que nós guardamos naquelas caixinhas escondidas, sabe? Quando você tem uma caixinha e aí você começa a guardar algumas coisas naquelas caixinhas, coisas que você não gosta muito de lembrar, coisas que te machucam ainda, e aí você vai colocando naquela caixinha, mas chega uma hora que a caixa precisa ser aberta. Porque para que ocorra a mudança, para que ocorra a cura, você precisa abrir essa caixa. Você precisa estar disposto a abrir esta caixa. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Quantas pessoas estão feridas dentro da igreja? Quantas pessoas elas vêm para a igreja, frequentam a igreja, são membros de igreja, mas se encontram ainda feridas? Quantas pessoas, por estarem feridas, elas ferem outras pessoas? E o título da mensagem tem tudo a ver com a temática de hoje, sobre a cura emocional. O título é: se deixe ser curada para curar. Se deixe ser curado para curar. Você sabe que eu gosto de dar um título para as mensagens, e esse foi o título que o Senhor me entregou. Se deixe ser curada para curar. Quem é curada, cura outras pessoas. Ei, quem é curada, cura outras pessoas. Porque quem é ferida, fere outras pessoas. Muitas vezes você pode não perceber, mas a dor que você carrega, a ferida que você carrega, é uma ferida que você acaba ferindo outras pessoas. Você acaba machucando pessoas porque você está machucado. Porque você está machucada, você fere. Então uma pessoa, quando ela é curada nas suas emoções, ela cura outras pessoas. Não tem como você ser curado e você ferir outra pessoa. Porque quem é curado derrama amor. Quem é curado, ele derrama o que recebeu do Senhor. Quem está curado, ele reparte com o outro aquilo que o Senhor já derramou na vida dele. Então não tem como você não ser curado, não tem como você não curar outras pessoas. É aquela coisa, sabe quando você recebe uma coisa boa e você quer dividir com outras pessoas? Sabe quando você tem algo de bom e você quer partilhar com outras pessoas? Porque quando a gente tem algo bom, a gente não quer guardar só pra gente. Quando você ganha algo bom, uma coisa gostosa, você não quer guardar. Você não é egoísta para querer guardar. Você quer partilhar, você quer mostrar, você quer falar. E isso acontece com pessoas que são curadas. Mas que pena que nem todos têm a dimensão das dores que carregam. Porque é como eu falei no início, muitas pessoas colocam aquelas dores em caixas, guardam aquelas caixinhas lá no fundo do armário e não querem mexer porque dói. Para você ser curada, você precisa passar pela fase do sofrimento. Porque você sofre, você passa por essa fase, mas você sai curado. É melhor sofrer agora e sair curado do que você não passar e ficar ferindo outras pessoas. Então quem tem um coração curado, ele cura. E foi exatamente isso, porque quem tem um coração machucado, quem tem um coração amargurado, quem é rejeitado, quem foi abandonado, tende a querer ferir o outro. Que é como se dissesse assim: eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu quero que o outro sinta também um pouco da minha dor. Porque se eu sou assim, quem já não ouviu essa frase? Porque eu sou assim. É porque você não sabe o que eu passei. É porque você não sabe as dores que eu carrego. É porque você não sabe como foi a minha vida. E aí quer despejar no outro as suas dores e o seu sofrimento. Mas hoje é noite de mudanças. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de sairmos transformados e curados na nossa alma. Porque se já passamos por libertação, se já ouvimos uma palavra para sermos pacificadores, para sermos sábias, se já ouvimos uma palavra que precisamos nos posicionar, para que tudo isso aconteça, precisamos estar curados. É necessário você estar curado para que você se posicione. É necessário você se posicionar para você ser
curado. É uma via de mão dupla. Você precisa se posicionar e você precisa buscar a cura. Você precisa ser curado e você precisa se posicionar. E a primeira mulher que o Senhor me trouxe para falar é sobre a mulher de Jó. A mulher de Jó, uma mulher que tem apenas umas frases ali no livro, mas que nós já entendemos a quão profundo foi essa mulher na vida do seu esposo. Nós sabemos que Jó, ele era um homem próspero, um homem íntegro, um homem que o Senhor falava: olha o meu filho Jó. Esse é o meu filho Jó, um homem íntegro. Imagina o Senhor falando: este é um homem íntegro. Imagina o Senhor olhando ali do céu e olhando para você e dizendo: esta é uma mulher íntegra. E o Senhor falava assim: este é um homem íntegro. E quando algo acontece que a estrutura é abalada, a estrutura de Jó foi abalada, porque o Senhor assim permitiu, foi permissão do Senhor, o Senhor permitiu e a estrutura dele foi abalada, tanto no físico como em suas emoções. Ele teve a sua estrutura abalada. Aquela que era para ficar ao lado dele, aquela que era para se posicionar ao lado dele, que era para falar: olha, eu estou aqui contigo, olha, eu te ajudo, olha, você está ferido, eu vou limpar as suas feridas, olha, vamos continuar crendo, porque o mesmo Deus que operou na nossa vida até hoje vai continuar operando. Ela não teve sabedoria. E aqui está o primeiro ponto de ligação com a primeira ministração que nós tivemos. Ela não foi uma mulher sábia, porque no momento de desestrutura, em um momento em que as coisas não estavam mais indo tão bem como elas iam, essa mulher, ela diz a ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Ela diz a Jó: por que você continua com essa integridade? Por que você continua dessa forma? Por que você continua ainda honrando? Você continua crendo nesse Deus? Olha o que está acontecendo conosco. Ela não teve sabedoria. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que passa por, às vezes, situações de desequilíbrio, que passa por situações adversas, precisa estar centrada em Deus para conseguir passar pelas tempestades. Porque senão, no primeiro balançar, ela diz: amaldiçoa esse Deus. Amaldiçoa. Ela não tem sabedoria de se posicionar em Deus. E aí eu te convido a ler comigo ali em Jó, no capítulo 2, os versículos 9 e o 10. O versículo diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade ou a sua integridade? Voltei para a minha versão da Bíblia, tá? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Ele diz: como fala qualquer doida, assim falas tu. Estás doida? É como se ele dissesse: você está doida de estar falando dessa forma do meu Deus, do nosso Deus? Como é que você me diz para amaldiçoar aquele que tanto nos fez bem? Como você me diz para amaldiçoar aquele que esteve conosco e que está conosco em todos os momentos, seja nos dias bons ou nos dias ruins? O Senhor, Ele permanece. Aqui está o primeiro exemplo de uma mulher ferida. Uma mulher ferida, ela fere. Uma mulher ferida, ela fere. A mulher de Jó, ela estava ferida. A mulher de Jó, ela estava amargurada. A mulher de Jó, ela estava destilando o que ela estava sentindo. E ela não teve outra. Ela foi e falou para ele: amaldiçoa esse Deus. Ela não teve sabedoria. E eu escutei uma frase que cabe bem nesse momento, que diz: é nas horas de adversidade que a sua identidade, que a sua personalidade, ela é revelada. É forte, mas é verdade. É nos momentos de adversidade que a sua identidade, que a sua personalidade, que o seu caráter, ele é revelado. Porque quando as coisas estão indo tudo bem, quando está indo tudo muito bem,
você também está bem. Você consegue viver naquele personagem que você criou. Quantas pessoas vivem de personagem? Quantas pessoas até mesmo dentro da igreja, elas vestem um personagem e andam por aí. Elas têm um personagem criados. Eu estava lendo uma matéria hoje que dizia que uma pessoa, ela inventou um personagem, que ela era uma médica. Ela criou um CRM, ela criou um diploma, ela criou um perfil fake no Instagram com milhares de seguidores. Então, às vezes, aquelas milhares de pessoas que estão ali, elas nem são reais. Ela conseguiu um emprego. Ela conseguiu dar aula em uma faculdade de medicina. Ela conseguiu trabalhar em um hospital, atendendo. E ela estava até participando de podcasts, dando entrevistas, porque ela vendeu uma imagem. Ela vendeu uma personalidade. Só que essas pessoas que constroem personalidades, que constroem uma vida fake, elas não permanecem. Vai chegar uma hora que você vai ser desmascarado. Então é nas horas de adversidade, é nas horas das tempestades em que a sua verdadeira identidade, ela aparece. E essas pessoas que são feridas, essas pessoas que precisam de cura na sua alma, muitas vezes elas querem ferir o outro, como eu disse. E como ela faz isso? Ela começa a destilar o veneno dela. Ela começa a destilar venenos na vida daqueles que estão por perto. Então você vai fazer algo, você vai tentar um concurso, você vai tentar uma vaga na faculdade, você vai tentar fazer um curso diferente, você vai tentar uma promoção no seu emprego. O que essas pessoas começam a falar? Elas começam a dizer, não vai não. Menina, é tão difícil passar num concurso. Você não sabe, você não tem ideia. Eu já fiz milhares e não passei. Não vai não, sabe por quê? Porque é indicação, é arrumadinho. Ela começa a tentar te desestimular. E muitas vezes eu não estou falando de pessoas de fora do teu ciclo de amizade, não. Eu estou falando daquele que senta na tua mesa. Eu estou falando daquele que come junto com você. Eu estou falando daquele que você senta na mesma roda. Ele começa a dizer para você, não faz não. Ei, não procura esse emprego não. Fica nesse aí que você tá mesmo, esse aí tá bom para você. E as pessoas, elas começam a minar. Porque uma pessoa ferida, ela quer ferir outras pessoas. Uma pessoa que foi rejeitada, ela quer incutir na vida do outro a rejeição também. Ela quer que o outro sinta a dor que ela sentiu quando ela foi rejeitada. Quando na verdade ela precisa ser curada, para que o testemunho dela edifique a vida de outro que está passando pela mesma situação. Mas não é dessa forma. E o Senhor nos convida a refletir hoje. Nós temos sido pessoas que encorajam ou nós temos sido pessoas que desencorajam os outros? Porque se você não vai ajudar, não atrapalha. Se você não vai ajudar, não atrapalha. Ora pela pessoa, fala, irmão, vou estar com você orando. É difícil, mas eu vou estar te ajudando em oração. Porque para Deus não há impossíveis. Para o Senhor não há impossíveis. O Senhor, Ele abre porta onde não tem. O Senhor coloca nome aonde não tem nome escrito. O Senhor pega do último e coloca para o primeiro. Mas isso é só para quem crê. Porque quem não crê não experimenta dos milagres do Senhor. Quem não crê não experimenta das coisas que o Senhor tem sobrenaturais. Quem não crê não experimenta do extraordinário do Senhor. E eu li uma frase em um livro que eu gosto de fazer um devocional, e a frase dizia o seguinte, o pastor do devocional dizia: o crítico sempre será espectador daquilo que Deus está fazendo na vida do outro. O crítico sempre vai ser espectador na vida daquele que o Senhor está operando. E ele terminava assim: ele não tem coragem de fazer, e aí critica quem está fazendo. Que verdade é essa? O crítico, ele senta para ser espectador da tua vida.
O crítico, ele não tem coragem de fazer o que você está fazendo. O crítico, ele não tem coragem de colocar um currículo aonde você está colocando. O crítico não tem coragem de assumir novos desafios profissionais como você tem assumido. O crítico, ele não tem coragem de assumir um departamento na igreja, aí ele te critica. O crítico não tem coragem de fazer algo diferente, e aí ele te critica. Ele olha para você e começa a te criticar. Ele olha para você e começa a querer te fazer parar, querer te fazer desistir. Mas hoje nós estamos aqui para sermos encorajados pelo Senhor, para não pararmos, para avançarmos. Porque se Jó tivesse ouvido aquela louca mulher, ele não teria experimentado o que o Senhor fez na vida dele. Ele não teria vivido o extraordinário do Senhor, porque se ele já tinha coisas, depois ele teve muito mais. Se ele já era abençoado, depois ele foi muito mais. Então não dê ouvidos àquele que critica. Não seja como essa mulher amargurada. Não seja como essa mulher que tenta diminuir os outros. Não seja como esse homem que tenta colocar o outro para baixo. Seja você uma encorajadora, um encorajador. Se você é casado, encoraje o teu cônjuge. Se você é casado, encoraje a sua esposa a vencer, a fazer, a ir, a avançar. Porque quando um está avançando, a família está avançando. O Senhor muitas vezes usa um e a família toda vai avançando. E o Senhor vai trazendo todos juntos, porque não é para um aparecer e o outro ficar escondido, não. Todos vão indo no mesmo caminhar, todos vão avançando da mesma forma. Mas para isso você precisa se posicionar. E isso nos leva a uma ligação com Esther. É necessário posicionamento. E aí eu te convido a ler ali em Salmos 40, ali dos versos 1 a 3, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui está dizendo que se você confiar, se você crer, você vai ser posto sobre uma rocha inabalável. Você vai ser posto sobre uma rocha inabalável. Os seus pés, eles vão estar firmados na rocha que é Jesus. E quando os amargurados chegarem, e quando aqueles que querem te fazer desistir chegarem, você vai estar com seus ouvidos blindados, porque você vai saber que quem te trouxe naquele lugar foi o Senhor. Você não vai mais aceitar nenhuma palavra contrária na tua vida, porque você vai saber quem você é em Deus. Você não vai aceitar mais ser diminuído, porque você vai saber quem você é em Deus. O Senhor, Ele muda histórias. O Senhor, Ele escreve novos capítulos para aqueles que estão dispostos a viver o novo dEle. E uma outra mulher que o Senhor me trouxe foi a mulher de Ló. Pessoas que não têm os seus nomes aqui, mas que nós conhecemos. A mulher de Ló ficou conhecida, né? Até pelas crianças, muito conhecida, porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Ela se prendeu a um passado. Ela olhou para o passado e ficou presa naquele passado. Quantas pessoas estão olhando para trás, estão olhando para o passado, querendo viver do passado, buscando no passado, quando o Senhor, Ele te fala nesta noite: é um novo que eu tenho para você, é um futuro que eu tenho para você. Deixa o passado para trás. Não fica ali presa como uma estátua, porque foi o que aconteceu com ela. Nós podemos ler isso lá em Gênesis. Lá em Gênesis 19, 17 diz: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para
atrás de ti. Não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Aqui era uma ordem direta. O anjo estava dizendo, olha, vai e não olha para trás. É o próprio Deus te dizendo, vai e não olha para trás. Vai e não olha para trás. E o que foi que ela fez? Lá no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Ela olhou para trás, ela se prendeu no passado. Ela não foi uma mulher obediente. Que possamos ser pessoas obedientes, homens e mulheres obedientes à palavra do Senhor. Se o Senhor já te deu um direcionamento, cumpra esse direcionamento. Se o Senhor já te deu uma orientação, cumpra fielmente aquilo que o Senhor te entregou. Não fique querendo buscar no passado. Se o Senhor te disse, olha, sai deste lugar e vai para o outro lugar, você vai. Se o Senhor te diz, sai desse relacionamento, você sai. Se o Senhor te disse, sai deste lugar que você está plantado, você sai. Se o Senhor te diz, esse não é o emprego que eu tenho para você, você vai, porque o Senhor é Ele quem te direciona. Nós não devemos fazer nada da nossa cabeça, porque todas as vezes que nós deixamos o coração falar mais alto, as coisas dão erradas. Nós devemos buscar o direcionamento no Senhor e não queira ficar presa em um passado, não queira ficar presa em práticas que te aprisionam. Quantas pessoas estão presos e presas em práticas antigas, práticas de um passado, porque não querem se libertar, porque não se deixam libertar. É aquele mesmo discurso, mas eu não consigo. Mas você já tentou? Você já se posicionou em Deus? Você já se colocou na brecha? Porque para existir a mudança é necessário posicionamento. É necessário nós nos posicionarmos e sairmos da estagnação e buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor tem na nossa vida. Nós não podemos viver presos em coisas que o Senhor não tem mais, sofrimentos que o Senhor não tem mais para você viver. Quantas pessoas estão presas a situações, a problemas, porque elas querem ficar presas. Veja como o Senhor é incrível, Ele confirma a palavra, Ele te dá a palavra e Ele vai te confirmando a palavra no decorrer da semana, no decorrer do tempo que você está ali lendo a palavra. Hoje eu estava em um determinado lugar e aí chegou uma mulher para contar um testemunho e foi muito lindo. Ela chegou para contar que ela tinha ido naquele lugar e ela recebeu uma oração e aí ela se voltou para o Senhor. E ela estava contando esse testemunho. Até aí tudo bem. E aí ela falou, olha aqui o fruto do meu testemunho. Eu estava orando por essa pessoa que era o marido. Eu estava orando por essa pessoa e essa pessoa agora está aqui de pé. Mas será que foi esse o direcionamento que o Senhor havia lhe dado? Será que tinha sido esse o direcionamento que o Senhor tinha dado àquela mulher? Porque as pessoas que estavam ali naquele lugar se lembraram exatamente do contexto em que tinha acontecido a oração, em que o Senhor falava claramente para ela deixar as coisas velhas, para ela deixar aquilo que trazia sofrimento, para ela deixar o Senhor conduzir a situação. E às vezes as pessoas, elas pegam a palavra, interpretam da forma que elas querem. E aí elas ficam presas em sofrimentos. E aí elas ficam presas em práticas antigas. E elas não se libertam daquelas práticas antigas. Porque elas escolhem se aprisionar. E aí as pessoas muitas vezes dizem, né? É o diabo. Não, isso aí é o inimigo que está fazendo. E às vezes nem é o inimigo, é você mesmo que resolveu viver aquilo. É você mesmo que resolveu viver aquela mesma situação. É você mesmo que resolveu viver daquela mesma forma. O Senhor já te falou, o Senhor já te alertou, o Senhor já te deu palavra, o Senhor já usou pessoas, profetas para te dizerem que não fique mais preso nessa situação. E você faz o quê? Se prende. E você faz o quê?
se prende. Quando o Senhor mesmo já disse, não fique preso no passado. Porque pessoas que se aprisionam em situações que machucam, elas machucam outras pessoas. Pessoas que não são curadas, elas machucam outras pessoas. Pessoas que não têm a sua vida transformada, que não têm a sua vida mudada, elas machucam outras pessoas. Inconsciente às vezes nem é por maldade, às vezes é de forma inconsciente. Ela já está tão acostumada a ser daquele jeito, que dar uma patada a mais, uma a menos em uma pessoa é normal para ela. Que falar de um jeito mais ríspido é normal. Que tratar a pessoa mal é normal. Porque ela está acostumada. Ah, mas eu fui tratada assim. Você foi tratada assim, mas você não precisa tratar os outros dessa forma. Você cresceu desse jeito, mas você não precisa tratar o outro desta forma. Eu, graças a Deus, fui criada muito bem pela minha mãe. E eu vejo as coisas boas que ela fez. E vejo outras coisas que eu não vivenciei e que eu quero fazer para os meus filhos. E eu faço. E eu implemento. Não é porque eu não vivi aquilo que eu não vou implementar, que eu não vou fazer, que eu não vou criar situações diferentes para eles viverem. Porque eu quero deixar memórias no coração deles. Então eu quero deixar memórias, eu quero que quando a minha filha e o meu filho, eles estiverem adultos, eles se lembrem e possam praticar isso com os filhos deles. Assim como minha mãe me ensinou várias coisas. Então tem coisas que você não vai viver, tem coisas que você não vai viver na tua casa, mas que você pode implementar na tua família, na família que o Senhor te deu. Tem coisas que você como criança não vai ter usufruído, talvez por uma condição de vida que você tenha tido, mas que você pode se implementar. Talvez você não tenha nascido em um lar cristão, mas hoje você conhece a palavra. Então o que você vai fazer? Você vai plantar na vida dos teus filhos. Você vai falar do amor do Senhor. Você vai contar as boas novas do Senhor. Você vai deixar plantado ali, porque na hora certa aquilo vai frutificar. Eu sempre conto alguns testemunhos ligados às nossas crianças, porque é coisas que a gente vivencia. E como é importante. Eu já até falei isso aqui uma vez. A Anne, uma certa vez, ela falou no Avivarte que é importante você apresentar o seu dia ao Senhor. Né? Você apresentar todos os dias, você falar com o Espírito Santo, você apresenta o seu dia. E Kai guardou aquilo na mente e ele sempre apresenta. E aí ele ensinou Bianca, sempre falando, porque a gente fala, mas às vezes precisa que outro venha e fale. E aí ele falou isso para Bianca e Bianca sempre faz. E às vezes a gente está indo, eu até tenho postado umas fotos assim no meu Instagram, a gente indo no carro e ela com a mãozinha assim, é porque ali ela está apresentando o dia dela ao Senhor. Porque às vezes ela se levanta e esquece de fazer no momento em que se levanta. Aí eu falo para ela, filha, você já apresentou o seu dia ao Senhor? Porque uma imagem pode falar com outras pessoas. Uma imagem que às vezes você acha, uma coisa tão boba. Já estou tão acostumado de ver ela fazer isso. Mas aquilo muda a vida de outras pessoas. Aquilo muda a vida de outras pessoas. E nós temos que ser agentes de transformação. Aonde nós passarmos, vamos deixar a palavra semeada. E como eu estava dizendo, para que nós possamos curar outras pessoas, nós precisamos estar curadas. E aí eu te convido a entrar exatamente no texto que o Senhor me trouxe, que é o texto que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue é uma passagem muito conhecida, é uma passagem que com certeza você já leu muitas vezes, e está a palavra que eu vou ler vai estar ali em Marcos, no capítulo 5, dos versículos de 21 a 34. Nós não vamos ler todo, nós vamos só ler alguns em virtude do tempo. Mas é uma passagem muito conhecida que diz que o Senhor estava passando. O Senhor, ele estava indo porque existia alguém que estava precisando dele. Existia alguém que estava precisando dele e era a filha de Jairo, e ele estava passando. E aí a multidão estava ali naquele contexto. Imagina um monte de gente, o Senhor vindo, as pessoas sabendo que ele curava. Quem não ia querer? Imagina se você ouve falar, olha, o Senhor está ali, naquela rua. A gente ia tudo sair correndo. A gente está aqui por quê? Porque a gente sabe que o Senhor, ele está aqui. Então, as pessoas, elas iam atrás, elas iam de fato. E aí aquela mulher,
não foi diferente. Aquela mulher, ela estava há 12 anos com um fluxo constante de sangue. Aquela mulher, ela já era considerada impura. Aquela mulher era considerada não benquista nos lugares. Aquela mulher não podia conviver com os seus. Aquela mulher estava apartada. Imagina as dores que ela tinha. Não só talvez dores físicas, mas as dores espirituais que ela tinha. Dores na alma. Imagina você ser segregado. Lembra um tempinho atrás ali da Covid? Quando começaram os primeiros casos, quando a gente começou a ter noção do que era Covid, quando passou aquele auge da Covid e a gente começou a conviver. Quando você via alguém tossindo no ônibus, todo mundo já ficava assim, né? Todo mundo já ia se afastando, já estava se protegendo, porque já pensava, esse aqui pode estar com Covid. Esse aqui está com alguma coisa, eu não quero ficar perto. Agora imagina uma mulher que era declaradamente uma impura. Mas aquela mulher, ela se posicionou. Talvez com um pouquinho de força que ela tivesse. Talvez até sem força nenhuma. Talvez você tenha chegado nessas mesmas condições neste lugar. Talvez você tenha vindo se arrastando para este lugar. Mas ela foi. E um toque mudou a vida dela. É um toque que muda. É o toque nas vestes do Senhor. É um toque que muda. É a virtude que saiu do Senhor que mudou todo um contexto. Toma hoje a decisão de dar este toque, de curar aquelas feridas que estão ali há anos. Talvez feridas que você carrega há mais de 12 anos. Talvez feridas que você carregue há 30 anos. Talvez feridas que você carregue desde a sua infância. Mas hoje é dia de você sair curado. Hoje é dia de você sair transformado. E aí nós vamos ler aqui o versículo 21 para contextualizar, que diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E aí nós vamos ali para o versículo 23, que diz: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que lhe imponha as mãos para que ela sare e viva. Isso é Jairo falando. E aí entra exatamente agora no contexto da mulher do fluxo de sangue. Porque ali era um alto homem da sinagoga, Jairo, que tinha ido atrás de Jesus para dizer: olha, minha filha está muito mal, minha filha está muito doente, vamos lá, porque eu tenho certeza que o Senhor pode curar. Mas quando o Senhor ele está indo fazer um milagre, existe um tempo para você. Na hora que o Senhor está indo operar um milagre na vida de uma pessoa, existe um tempo para você. Existe um tempo de uma liberação de um milagre também para você. Mesmo que ele esteja passando, mesmo que ele esteja caminhando, mesmo que ele esteja indo em direção a uma oração que está sendo feita, existe um tempo para você também. Existe um tempo para você também. E foi exatamente isso que aconteceu. Ali no versículo 24 diz: E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou. Tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Se tão somente eu tocar as suas vestes, eu serei curada. Veja que fé inabalável desta mulher. Ela já tinha gasto tudo o que ela tinha. A história diz que ela já tinha gasto, que ela já tinha procurado médicos, talvez curandeiros, as pessoas da época. Ela já tinha procurado muitas pessoas.
mas ninguém tinha conseguido fazer o milagre. Mas ela ouviu falar de você, de Jesus, e você não ouve falar porque você conhece Jesus, você sabe do poder de Jesus. Então toca nas vestes dele nessa noite, toca nas vestes dele, porque dele sai virtude, dele sai virtude. E olha como é poderoso o versículo 29 que diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que do seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Jesus já sabia quem tinha tocado. Jesus sabe de todas as coisas. Mas ele queria mostrar naquele momento que naquele toque existiu a cura. Que naquele toque uma mulher que carregava algo que a deixava rejeitada, algo por qual ela era abandonada, algo porque ela era considerada impura, ela tinha sido transformada. O Senhor Jesus queria mostrar para aquele povo que dele sai virtude, mas que era necessário um toque. O Senhor queria mostrar que era necessário um toque. Quantas vezes nós padecemos por sofrimentos porque não tocamos? Quantas vezes ficamos tempos e tempos em sofrimento porque não tocamos? Estamos na igreja, lemos a palavra, mas não tocamos. Vivemos dia após dia, mas não tocamos. É necessário posicionamento, é necessário você estender a sua mão e tocar. É necessário você tocar. E o Senhor te convida nesta noite a tocar. Talvez você esteja há muito mais tempo do que esta mulher, e o Senhor te convida nesta noite: toca. Toca nas minhas vestes, eu estou aqui, eu estou no meio da igreja, mas é necessário você tocar, porque aquilo que você pode fazer, o Senhor não vai fazer. Aquilo que é possível para você fazer, mesmo que seja com as suas poucas forças, o Senhor não vai fazer. O Senhor, Ele faz o impossível. Qual era o impossível? Estancar aquele sangue. Qual era impossível? Curar aquela mulher da raiz da rejeição. Qual era o impossível? Curar a mente e o coração daquela mulher. Mas o possível cabia a ela fazer. O possível cabe a mim e a você fazer. É o toque. O toque só você pode dar para aquela mulher, para ela viver o milagre que ela viveu. Ela precisou de fé, de ousadia e de coragem. Aquela mulher, ela precisou sair daquele lugar, ela precisou dar um passo, ela precisou ir em direção ao Senhor e tocar, mas ela foi ousada. Eu amo as passagens que falam de ousadia. Eu amo ver como as pessoas, elas eram ousadas, e eu sempre peço a Deus que eu tenha essa ousadia, de ousar viver algo novo, de ousar experimentar coisas novas no Senhor. Ouse no Senhor também. E ela ousou, mas ela foi lá e tocou. Foi exatamente ali no versículo 27, ela vai e toca. Quando ela toca, quando ela rompe aquela multidão, quando ela rompe aquelas pessoas, ela está sendo ousada. Ela está agindo com ousadia, porque imagina, as pessoas poderiam julgá-la, as pessoas poderiam segregá-las mais ainda. Ela poderia até ser morta, porque ela saiu do lugar onde ela estava, e ela estava ali no meio do povo, porque dizia que um impuro poderia deixar o outro impuro. Mas ali naquele momento, eu já até falei sobre isso quando eu preguei essa passagem uma vez. Ali naquele momento, o puro deixou o impuro puro. Ali naquele momento, o puro, que é Jesus, ele
purificou aquela mulher. Mas foi necessário ousadia, foi necessário uma ação. Ei, tome uma ação nessa noite. Seja ousado no Senhor, seja ousada no Senhor. Você está esperando para viver milagre? Você sabe o que o Senhor já te prometeu? Então ouse no Senhor. E aquela mulher também foi corajosa, porque não tem como você ser ousada se você não for corajoso. Você precisa ser corajoso. E ela foi corajosa. Aquela mulher, ela foi corajosa, porque mesmo tremendo, mesmo com medo, quando o Senhor pergunta e fala: olha, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí a palavra do Senhor diz ali no versículo 33. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. O que você está esperando para contar toda a verdade para o Senhor? O que você está esperando para abrir o seu coração verdadeiramente para o Senhor? Vá temendo e tremendo a presença do Senhor. Conta tudo que está te angustiando, tudo que está te tirando o sono. Tenha coragem. É necessário ter coragem. Quando a gente olha os grandes personagens da Bíblia, tirando Jesus, claro, mas os demais, você vê que foi necessário coragem. Davi, para experimentar tudo que ele viveu, ele precisou ter coragem. Mesmo diante de um gigante, ele foi corajoso. José foi corajoso. Ele não negou, ele não se vendeu, ele permaneceu firme e ele foi corajoso. Ele estava corajoso. Moisés foi corajoso, mesmo com medo, mesmo dizendo que não sabia falar direito, mesmo que não sabia nem como seria, mas ele foi corajoso. É necessário ter coragem. E por último, é necessário ter fé. Ali no versículo 34 diz que ela teve fé. Ela teve fé. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te libertou, a tua fé te salvou, a tua fé te avivou, a tua fé te traz coisas novas, a tua fé libera o novo do Senhor sobre a tua vida. É a tua fé. Não queira ficar pegando carona na fé do outro, não. É a tua fé, é a tua ousadia, é a tua coragem e é a tua fé. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. E a parte que eu acho incrível vem agora, que ele diz: vai em paz e ser curada deste teu mal. Vai em paz. É o Senhor dizendo: vai em paz. É o Senhor te dizendo nesta noite: Anne, vai em paz. É o Senhor te dizendo nesta noite: Joana, vai em paz. É o Senhor te dizendo nesta noite: Luane, vai em paz. É o Senhor te dizendo nesta noite, Sávio, vai em paz. É o Senhor te dizendo: você se posicionou, você teve fé, você foi ousado, você teve coragem. Vai em paz. Vai em paz, porque a palavra eu já liberei. Vai em paz, porque eu já liberei a palavra sobre a tua vida. E eu te convido nessa noite a você se colocar de pé, para que nós pudéssemos agora neste momento fazer uma oração. Mas é uma oração de guerra. Eu até te convido, se você sentir no seu coração, de vir aqui à frente, que aí a gente já termina o culto, todo mundo aqui na frente, para nós orarmos. Para nós orarmos aqui juntos. E aí peço que os pastores nos ajudem aqui na oração, para nós orarmos. E você nesta noite, se ainda existe algo na tua vida que você precisa ser curado, se ainda existe algo na tua vida que você precisa ser liberto, se ainda existe algo na tua vida que você precisa de um novo do Senhor, você vai se posicionar com coragem. Você vai se posicionar com ousadia. Não tenha medo de vir.
venha, se posiciona, porque você vai se posicionar como um soldado fiel. Você vai se posicionar como um soldado e você vai decretar que foi até agora. Você vai decretar que não mais na tua vida. Você vai dizer que o sangue que está jorrando, que está te fazendo sofrer, vai ser estancado nesta noite. Você vai declarar sobre a tua vida que aquilo que tem te envergonhado, que aquilo que tem te feito sofrer, que aquilo que tem te feito ficar rejeitado, que aquilo que tem te feito se sentir abandonado, vai ser nesta noite que você vai ser curado. E o Senhor, no final, Ele te diz: vai em paz. As meninas vão entoar uma canção, dá para ser? Se puder, e aí nós vamos orar, mas eu quero que você já comece a orar, porque é você orando, Veja o que nós aprendemos com essa mulher do fluxo de sangue. Foi ela que foi até Jesus, não foi Jesus que foi até ela, embora ele estivesse naquele caminho e estava tudo planejado, mas ela precisou usar, ela precisou ir até aquele lugar. Então você hoje você já teve uma atitude de ousadia, você já saiu do seu lugar, embora eu tenha te pedido, mas você saiu do seu lugar, você saiu porque você quis, amém? Você saiu porque você quis, e você já se colocou aqui neste lugar, e você vai orar com ousadia. Você vai dizer para o diabo: não mais na minha vida, não mais na minha família, não mais no meu trabalho, não mais nessa situação. Você vai se posicionar em oração, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, já começa a orar, Senhor. As meninas vão onde que nós vamos começar? Eu vou começar orando enquanto eles estão arrumando ali. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Deus, nós te pedimos, ó Pai, aqui unidos em uma só voz, ó Pai, assim como aquela mulher se posicionou, ó Pai, aqui está uma igreja, Senhor, nesta quinta-feira, Senhor, posicionada como soldados fiéis, ó Pai, assim como aquela mulher que rompeu, Senhor. Essas pessoas, elas romperam, Senhor, dores, Senhor, romperam, Senhor, talvez raízes de rejeição, Senhor, talvez raízes de abandono, Senhor, e estão diante de Ti, ó Pai, para tocar nas Tuas vestes, Senhor, para tocar em Ti, Senhor, para viver, Senhor, mudanças, ó Pai, para viver o extraordinário em Ti, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, eu sei que de Ti já sai virtudes nesta noite, Senhor. A virtude saindo diante do trono, a virtude saindo do nosso Deus poderoso, e te dizendo: eu estou sentindo você me tocar. Eu estou sentindo você com o seu toque, com o seu toque, com o seu toque. Eu libero sobre a sua vida, eu libero sobre a sua vida libertação, eu libero sobre a sua vida cura, eu libero sobre a sua vida transformação. Você não vai mais viver do mesmo, você não vai mais se ver daquela forma envergonhada, você não vai mais se ver daquela forma abandonada, você não vai mais se ver daquela forma criticada. Hoje você se levanta como um homem e uma mulher de oração. Hoje você se levanta como um filho fiel de oração. Hoje você se levanta, você se posiciona e você diz: não mais na minha vida. É o toque do Senhor, é a mudança do Senhor, é o Senhor que transforma e que muda. Você age hoje com ousadia, você age hoje com fé, você age hoje com coragem, porque para chegar até aqui, você rompeu, para chegar até aqui, você atravessou, você veio, você lutou contra algo que não queria te deixar chegar, mas é porque o Senhor tem algo a liberar na tua vida, e é sim, é a cura das tuas emoções, é sim, é a cura de um passado, é a cura de um passado que te faz sofrer, é a cura de um passado de abandono, é a cura de um passado de rejeição. Seja curado para curar.
Seja curado para curar. Porque quando você é curado, você cura outras pessoas. Através do teu testemunho, outras pessoas serão curadas. Através do teu testemunho, outras pessoas serão edificadas, porque o nome poderoso do Senhor vai ser glorificado nesta terra. O nome poderoso do Senhor vai ser glorificado. Começa a falar aí no teu íntimo com o Senhor. Diz ao Senhor aquilo que tem te aprisionado, mas não mais. Declara na tua vida, declara com a tua boca, não mais, eu saio daqui curada, eu saio daqui transformada, não mais. E o Senhor te diz nesta noite, vai em paz. E o Senhor te diz nesta noite, vai em paz. É a paz do Senhor, é a paz do Senhor. É o Senhor quem vem com a paz. É o Senhor quem vem com a paz. É o Senhor quem te dá paz. Começa a agradecer neste momento. Enquanto elas vão entoar esse louvor, já começa a agradecer. Já começa a olhar com os olhos da fé. O milagre sendo liberado na tua vida. A mudança acontecendo na tua casa. A salvação chegando no meio dos teus. Já começa a agradecer. Diz ao Senhor que você deixa tudo no passado. Tudo aquilo que não te traz mais vida, você deixa no passado. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Senhor, a cura foi liberada nesta noite. Começa a agradecer. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque tu me curaste, Senhor. Começa
Começa a agradecer aí aonde você está, por tudo que você recebeu da parte do Senhor. Começa a agradecer aí aonde você está, porque o Deus que cura, Ele está neste lugar. Talvez você não tenha tido um pai terreno como você esperava, talvez você não tenha tido a mãe que você sonhava, mas você pode ser a melhor mãe para os seus filhos. Você pode ser o melhor pai para os seus filhos. E independente de você não ter tido a melhor mãe, o melhor pai, a melhor família, você tem um pai. Você tem um pai que olha por você. Você tem um pai que está aí junto de você. Você tem Deus que não te abandona. Você tem Deus que desde o ventre cuida de você. Se você está aqui de pé, é porque o Senhor tem cuidado de você. Se você está aqui neste lugar, é porque o Senhor, Ele tem sido contigo. Se você está neste lugar, é porque a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. A boa mão do Senhor está cuidando de você e dos teus. Agradeça pelo fôlego de vida. Agradeça onde você está. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. E agradecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Todas as promessas que Ele nos fez, Ele cumpre. Tudo que o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer. Quando o Senhor te falar, se posiciona, você se posiciona. Quando o Senhor falar para você, avance, você avança. Debaixo da palavra do Senhor, não tem como dar errado. Aquela mulher, ela precisou se posicionar, ela precisou ser ousada, ela precisou ter fé e ela precisou de coragem. Eu tenho certeza em Deus que o Senhor, Ele te deu todos esses elementos nessa noite. Ele te fortaleceu para que você saia daqui de posse de vitória, para que você tenha a sua vida mudada e transformada. Amém? Existe aqui no nosso meio alguém que ainda não tenha aceitado o Senhor e que queira aceitá-lo como seu Salvador nesta noite, ou que não conheça o Senhor, ou que já conhece o Senhor e se diz amigo, não é, do Evangelho, mas ainda não se posicionou em Deus, ou que se afastou por algum motivo e hoje sente no coração a vontade de voltar para a casa do seu pai. Veja que aquela mulher, ela precisou tomar uma atitude. Ela precisou tomar uma ação para ver a vida dela transformada, a vida dela mudada. E assim é na tua vida também. Você precisa se posicionar. O resto quem faz é o Senhor. É o Senhor quem te dá a forma de caminhar. É o Senhor quem te dá a forma de viver. É o Senhor quem te dá a nova forma. Mas você precisa dar o passo. Porque o Senhor, Ele não é aquele que é intruso. Ele não vai te pegar à força. Você precisa dar o passo. Existe alguém aqui no nosso meio que queira aceitar o Senhor ou voltar para os caminhos do Senhor? Se existir, nós vamos orar por você. Se não existir, nós vamos deixar a palavra que foi plantada e ela vai frutificar. E na hora certa, o Senhor, Ele vai dando crescimento. Mas lembra, para viver o novo do Senhor, para viver coisas novas no Senhor, é necessário posicionamento. É necessário ação. Pode existir milhares de pessoas orando por você, mas se você não se posiciona e se você não age, como é que você quer viver o novo do Senhor? Se você não se posiciona e não age, como é que você quer viver o novo do Senhor? Amém? Glória a Deus. Já vamos ficar aqui na frente mesmo. O pastor Cassiano vai fazer a oração. Lembrando que amanhã nós temos vigília às 23 horas, vigília dos jovens. Olha aqui, essas levitas lindas estarão aqui conosco, louvando na casa do Senhor. E nós estaremos juntos e aliançados na casa do Senhor. Então você que é jovem que tem até 120 anos, eu, essa jovem moça que está aqui na sua frente, estarei aqui também presente. E você que é jovem também estará aqui presente conosco. E nós estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Haverá testemunhos.
Viu? Então, testemunhos para edificar a sua fé. Haverá palavra do Senhor e muita oração. Porque uma vigília tem muita oração. E nós estaremos de joelho na madrugada e você vai ver como o Senhor, Ele move. Quando você se posiciona, você vai tomar uma atitude, eu vou vir para a vigília. Você nunca veio. E aí você vai dizer, eu vou vir para a vigília. Eu vou vir para a vigília, eu vou romper o sono, eu vou romper com todas as barreiras, mas eu vou vir. E o Senhor, Ele vai operar o sobrenatural. Amém? A paz seja convosco, igreja, amém? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do seu santo Filho Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais esse culto memorável, por essa palavra poderosa que foi aqui proferida, ó Pai. Também que ela diz que ela nunca volta vazia, ó Pai. Que essas sementes, ó Pai, que foram aqui, ó Pai, ecoadas, ó Pai, germinem, ó Pai, e tragam muitos e muitos frutos, ó Pai. É isso que nós cremos, ó Pai, porque a sua palavra ela é viva e ela é eficaz, ó Pai, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Pai. Eu te peço também, ó Pai, que nós coloquemos em prática, ó Pai, todas essas ministrações ao longo deste mês, ó Pai, que nós tivemos esse grande privilégio em ouvir, ó Pai. Que nós colocamos em prática essa fé, ó Pai, essa fé imutável, essa fé inabalável, ó Pai, no qual as tribulações podem vir, os problemas também podem, ó Pai, passar, mas com o Senhor no nosso barco, nós teremos vitória, ó Pai. O mar pode ficar revolto, mas com o Senhor na proa, o mar vai se acalmar, ó Pai. E é isso que nós cremos, ó Pai, e nós nos apegamos a essa fé, ó Pai, em nome de Jesus, como foi ministrado aqui, ó Pai, esses grandes heróis da fé. Uma característica marcante em todos eles foi isso, ó Pai, uma fé inabalável no Senhor. E que cada um, ó Pai, coloque isso também em prática, ó Pai, e que não seja levado, ó Pai, por qualquer palavra, por qualquer doutrina contrária, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te peço agora, ó Pai, que o Senhor nos leve para casa em paz e em segurança e nos livre de todo perigo, ó Pai. E nos dê também amanhã uma vigília poderosa, uma vigília edificante para todas as nossas vidas, ó Pai. E é claro, que o seu nome seja sempre exaltado, porque somente o Senhor é digno de receber tamanha honra e glória e também poder, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Um minuto aí, antes da ministração da bênção apostólica, dá licença, pastor, com sua permissão. A gente vai fazer uma oração pela família da Raquel. A mãe dela faleceu, aquela menina do louvor, que a maioria das pessoas aqui conhece, né? Então, a mãe dela faleceu. A esposa do neto. A esposa do neto, que toca teclado, ela canta também. Então, eu queria fazer uma oração para que Deus possa consolar a família, né? Nesse momento não existe palavra, não existe nada que console, só o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a família da Raquel, a Raquel. Nesse momento de luto, Deus, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo, ele é consolador. Invade com a tua presença, com o teu Espírito, a esta família, vai trazendo consolo, ó Pai. Sabemos que ela está na tua presença, Deus, mas a família ficou e por sermos seres humanos, há tristeza, Pai. Em nome de Jesus, visite agora pelo teu Espírito e vai trazendo consolo a toda a família, a Raquel, ao neto e a todos os familiares, Pai. Nós te pedimos, Senhor, não só a eles também, mas a todos que estão enlutados, Senhor, que a tua presença, que o teu Espírito console e que haja paz, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você concorda comigo dizendo amém? Pastor Cassiano. Bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e a comunhão e a consolação do majestoso, do maravilhoso, do doce Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a sua vida e